Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 20 de junho de 2024, Ezequiel 38. O Senhor me diz o seguinte: homem mortal, agora fale contra Gug, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magogue. Profetize contra ele e diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Eu o farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados. O seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele e todos têm escudo e capacetes. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Torgama que ficam no norte estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Ele e o seu exército e muitas nações que estão com ele atacarão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. O que o Senhor Deus diz a Gug é isto: quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro, em cidades sem muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há nelas. Os moradores desta cidade foram tirados do meio das outras nações e reunidos num lugar só, e agora possui gado e propriedades e vive no centro do mundo. O povo de Sabá e Dedã e os negociantes e as autoridades da Espanha lhe perguntarão: você reuniu seu exército e atacou para assaltar e levar o que o povo tem? Você está pensando em pegar gado, prata e ouro e outras coisas de valor e ir embora com tudo que roubar? Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gug e dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações, e todos a cavalo. Como uma tempestade que passa pela terra, você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu o mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou e veja a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus disse: no dia em que Gug invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, todos os animais, grandes e pequenos, e todos os seres humanos do mundo inteiro tremerão de medo de mim. As montanhas serão
arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços e todas as muralhas cairão. Farei cair sobre Gug todo tipo de desgraças que o encherão de medo. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gug ferirão uns aos outros com as suas espadas. Eu os castigarei com doenças e mortes. Derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gug e do seu exército em cima das muitas nações que estão do lado dele. Deste modo, mostrarei a todas as nações que eu sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. O Senhor Deus disse: Homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhes que estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante, até que chegue às montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral onde o povo vive seguro, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. O Senhor Deus diz: O dia do qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas. E durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. Não terão Não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores na floresta, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que os roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O Senhor disse: Quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no vale dos viajantes a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará para os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim, eles deixarão a terra pura, andarão pelo país e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no vale do exército de Gug. Haverá ali perto uma cidade que terá nome desse exército, e assim a terra ficará pura de novo.
O Senhor Deus me disse o seguinte: Homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e coma o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar esta gente como se fossem sacrifícios, as aves e os animais comerão gordura até não quererem mais e beberão sangue até ficarem bêbados. Sentados à minha mesa, eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor disse: Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os trarei de acordo com o que as suas ações, eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse: Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo, e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído, para mostrar às muitas nações que eu sou santo. Eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os levei preso para fora do seu país e agora os ajuntei e trouxe de volta sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, Senhor Deus, falei. Ezequiel 40. O que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia, senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Ele me disse: Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir
que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto mediu a entrada, tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2 metros e meio. Depois das salas havia uma passagem de 3 metros de comprimento, que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6 metros e meio, e o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha meio metro de altura e meio metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12 metros e meio. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem de fora, da porta até a parede mais distante na última sala, era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam cravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras. Em volta de todo o pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões, e era de 50 metros. Depois, o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora. As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão, as janelas e as figuras de palmeiras cravadas eram iguais ao lado do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o salão estava no fim, de frente para o pátio. Do outro lado do pátio, desse portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do lado leste. O homem mediu a distância entre esses dois portões e deu 50 metros. Depois o homem me levou para o lado sul e lá vi outro portão. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas, exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio.
Figuras de palmeiras estavam cravadas nas paredes de dentro, que dava para as passagens. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até este segundo portão era de 50 metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e suas paredes de dentro eram iguais aos outros dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas, cravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até este portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas e o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até este portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Este portão também tinha salas, parede inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até este portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Esta sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas matava os animais que eram oferecidos em sacrifícios, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. Assim, havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora. Ao todo, 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifícios. As 4 mesas, em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados, eram de pedras cortadas. Tinha meio metro de altura e 75 centímetros, e tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7 centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas. Uma com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte.
A outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Sadoque, que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2,5 metros de comprimento por 7 de largura. E nos dois lados havia muros de 1,5 metros de grossura. O salão da entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura, e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Ezequiel 41. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para este salão, e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado. E mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele, e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dois lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão, era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: Este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo, e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostado na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. E assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos, que estavam construídos encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim podia-se subir do térreo ao andar do meio ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo, e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esses terraços estavam em 3 metros acima do chão e ficavam no mesmo nível do alicerce dos cômodos, que estava ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo, tinha 50 metros de comprimento do fundo
do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste. A distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado, e esse comprimento também era de 50 metros. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas por dentro. As paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras, uma cara de homem virada para a palmeira de um lado e uma cara de leão virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Ezequiel 42. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas deste lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficavam mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas, como os outros edifícios no pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessas paredes havia cômodos, na outra metade não havia. Todos o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e os mesmos tipos de entrada. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício, na ponta leste, onde começava a parede.
O homem me disse: esses dois edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor começam as coisas santíssimas, comem as coisas santíssimas. E, e porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nestes cômodos as roupas santas que tiverem usando durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste, tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, um muro cercava a área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era.